Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a questão da mudança de rotina, né? E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho das crises, né? O que é crise, o que é manha, como agir nesses casos. Mas hoje eu vou falar sobre a questão da mudança de rotina, porque eu recebi algumas perguntas, assim, no modo privado, né, de alguns pais e mães, enfim, perguntando assim, tipo, o meu filho só gosta de fazer o mesmo trajeto sempre. Aí, se eu tento mudar o caminho, ele acaba dando crise, ficando nervoso, chora. E aí eu tô na dúvida se eu devo forçar a fazer um caminho diferente ou se eu reforço esse comportamento aparentemente errado, né? Eu entendo a ansiedade dos pais de não quererem reforçar esse comportamento. Só que assim, gente, vocês têm que ter em mente que o filho de vocês ainda é criança. Isso eu tô falando de criança autista, tá? O filho de vocês ainda é criança, ele tá em formação. E o que que acontece? O autismo, ele vem justamente para mostrar que as pessoas são diferentes e que isso deve ser respeitado. A gente não trabalha a conscientização do autismo para buscar tratamentos e tudo mais para que o autista se torne uma pessoa neurotípica. Não é essa a ideia, gente. Isso está muito errado. A gente trabalha a conscientização do autismo, a gente busca os tratamentos, a acessibilidade, justamente para que o autista possa ser ele mesmo, para que as pessoas entendam que a cabeça da gente funciona assim diferente. Então, qual é o problema de fazer sempre o mesmo caminho? Aí algumas pessoas vão me perguntar, mas aí ele nunca vai tirar férias? Aí se a rua estiver bloqueada algum dia e não der para passar, o que eu faço se ele só passa por aquela rua? Gente, existe uma coisa assim, ó, que vocês têm que ter na cabeça de vocês. É muito diferente quando o caminho está bloqueado ou quando a gente está de férias. Agora, se o caminho está livre, é o caminho que eu gosto de fazer, que eu me sinto seguro para fazer, por que que eu vou mudar? Isso não entra na minha cabeça, isso não entra na cabeça do autista, entende? Então, assim, o que que acontece? Quando é criança, o que que é mais importante é tu criar confiança com a criança. Ele precisa confiar em ti. Ele precisa entender que tu sabe o que ele sente e que tu vai proteger ele independente de qualquer coisa. Se porventura algum dia a rua estiver bloqueada, você vai explicar para ele que a rua está bloqueada. Vai mostrar. Mas aí se ele der crise, se ele chorar, leva junto contigo, deixa chorar, porque é uma frustração, é esperado. Só que não tem porquê a gente mexer no que tá bom. Gente, não tem para que fazer isso. A criança precisa desenvolver segurança, precisa desenvolver confiança e com o tempo ela vai entendendo que se ela mudar de caminho não vai acontecer nada errado. Isso vale para as rotinas também. O meu filho fez 9 anos agora, ele foi preso a uma rotina rígida durante muitos anos. Ainda é um pouco hoje em dia. Só que antigamente a gente não podia apertar o interruptor da luz do corredor se ele estivesse dormindo, que ele dava crise. Tinha que ser tudo assim num roteiro prontinho, que nunca saísse do lugar, assim, para que ele ficasse bem. O que eu fui fazendo? Em momentos de total tranquilidade, assim, eu pegava e tentava trocar a ordem dos banhos. Tipo, eu tomar banho antes dele. Ou ele tomar banho no meu banheiro e eu tomar banho no banheiro dele. No início ele chorava, ele resistia, ele relutava. Mas o que eu fazia? Eu deixava ele chorar. E eu fazia na ordem invertida. Eu tomava banho, depois ele tomava banho. No final eu conversava com ele, viu? Nada aconteceu. Então, assim, nem sempre ele teve a fala bem desenvolvida. Em momentos que eu sabia que ele tinha muita dificuldade de me entender, eu não provocava isso. Mas quando eu vi que ele estava me entendendo e que estava um período muito tempo já sem alteração nenhuma, tipo assim, rotina, 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 tá bem, 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 bem. Então eu vou aproveitar essa onda e vou provocar uma situação que ele perceba que nada de ruim vai acontecer. Esse momento, gente, não deve ser feito quando tá indo pra escola, quando tá indo pro trabalho, quando tá, assim, ó, fazendo qualquer coisa, sabe? Que seja muito importante. É bom que seja feita essas trocas dentro de casa.
Ah, ele tá jogando, tenta trocar com ele, tenta jogar o jogo dele, tipo, fazer revezamento. Ah, é difícil no início, vai chorar tudo, só que depois acostuma. Porque não tem como tu convencer uma criança a, por exemplo, dar a vez no balanço no parquinho para outra, se, né, falando de criança autista, se em casa ela não estiver acostumada a trocar. Se em casa ela for prioridade para tudo. Só que isso tem que ser feito aos poucos. E o que não houver necessidade, não tem por que a gente mudar uma coisa que deixa a criança segura, entende? Então, é importante sim essas mudanças, é importante sim que a criança seja trabalhada na aceitação, só que isso deve ser feito com calma. Eu falo por experiência própria, minha e do meu filho, que para as coisas darem certo, a gente tem que ter paciência, a gente tem que entender que tem hora para tudo e que muitas coisas, gente, não vão necessariamente ter que mudar. Porque, como eu disse no início, o autismo veio para mostrar que as pessoas são diferentes e que elas podem ser respeitadas nas diferenças delas. Então, o que acontece? A gente espera que o autista fique feliz, que ele leve uma vida satisfeita, segura, tranquila, que ele não fique chorando e gritando o tempo inteiro. E isso era o que o meu filho fazia, era o que mais me desesperava. Só que como é que a gente vai fazer isso? Justamente dando segurança, dando conforto, dando acessibilidade aos locais, entradas e saídas rápidas e fáceis, e aí sim a gente ter o nosso autista, né, seguro, feliz e preparado para os desafios da vida. E se você tem uma experiência para me contar com relação a isso, conta para mim nos comentários. Se tiver alguma coisa que você acha que eu preciso saber, que seja muito importante, me conta também, porque a nossa troca é que faz toda a diferença, é o que ajuda sempre nós, mães, pais e familiares de maneira geral. Não esquece de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Dá um joinha no meu vídeo para mim saber se você gostou, ou um não joinha, né? Para mim saber se vocês estão gostando, se está sendo bom. Eu espero ter ajudado pelo menos um pouquinho. Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus.